10 jogadores que vestiram as camisas de 3 times rivais, mano. Pô, tipo assim, cara que vestiu a camisa de 2 rivais a gente conhece, né, velho? Agora 3 é embaçado e eu tava refletindo sobre o Sterling essa temporada, velho. Vídeo que deu Eurofute, né? Porque o Sterling, mano, é um jogador que, tipo assim, ele não é o cara mais amado do mundo por onde ele passa, não, tá ligado? Ele sempre consegue um timinho melhor, velho. Isso eu acho bizarro, velho. Isso eu acho bizarro pra caramba, de como o Sterling sempre consegue um timinho melhor. Mas... vamos ver isso aqui. Chegou no Arsenal recentemente por empréstimo e com isso, os Gunners se tornaram ali o 4º clube que ele jogou dos 6 que a gente chama de Big Six. Bizarro, Talvez bizarro. a missão do... Isso é bizarro. O Sterling jogar em 4 time pica da Inglaterra não me desce, o velho. Sterling seja zerar todos os clubes da Inglaterra, não sei. Mas o fato é que ele não é o único. Muitos outros jogadores aí durante a sua carreira acabaram pulando assim de clube em clube, jogando em diversos rivais como se eles fossem aquele famoso torcedor vira-casaca do FIFA. Vê se você conhece esses casos aqui. Começando com o próprio Sterling, que é cria da base do Liverpool e estreou lá na temporada 11-12 ainda como uma promessa. E jogou muito pelo Liverpool, tá? O triozinho de ataque que foi ali Sterling, Sturridge e Suárez, e depois chegou o Coutinho, foi do caralho. Virando titular na temporada seguinte naquele time do Brendan Rodgers, que também tinha ali o Luizito Suárez metendo gol a rodo, depois o Coutinho e tal. O Sterling já foi peça-chave dos Reds naquela fatídica campanha da temporada 13-14, quando o Liverpool liderava a PL, mas deixa a taça escapar com o famoso escorregão do Gerrard, e assim a sua passagem por lá acaba terminando sem títulos. Em 2015, salve, o Sterling Luiz! foi pro Manchester Bom City, ou não? e é doideira, mas naquela época ele se tornou o inglês mais caro da história. E lá a carreira dele meio que mudou completamente, né? Nas mãos do Guardiola a gente viu um Sterling em outro patamar. O Pep pegou um ponta rabisqueiro, mas que não finalizava tão bem, e transformou ele num cara mais próximo do gol, letal. Bom também, e pô. assim o Sterling acabou saindo de uma carreira onde ele nunca tinha feito mais de 10 gols numa edição da Premier League, pra meter 18 gols e 11 passes pra gol na temporada 17-18, ganhando legal sua isso. de 4 Premier Leagues em Manchester. Alguns maldosos diriam que o... Pô, mano, eu, tipo assim, eu não vou saber, tipo, especificar pra vocês os jogos, tá ligado? Mas tem um... no documentário... mano, esse documentário vale muito a pena. O documentário do Manchester City, tá ligado? Que é aquele All or Nothing. Mano, é no Prime Video que tem. É muito pica, é muito pica. E aí tem um jogo que o Sterling perde um gol na cara e o City acaba empatando em 1-1. Bota fé? E aí, mano, o Guardiola fala, velho, ele ficou puto que ele perdeu. O Guardiola conversando ali com o auxiliar dele, né, fala, pô, você viu? Ele ficou indignado que ele perdeu o gol. Ele tá preocupado com isso, ele quer ser um jogador importante, ele quer ser um jogador decisivo. E os caramba. E o Sterling, em uma temporada específica, eu não vou saber dizer se é na mesma temporada, ele faz alguns gols decisivos pro City na Premier League, velho. E isso é muito massa. Só que ele é marcado por perder uns gols meio bizarros também, né? Porque ele perdeu o gol contra o Lyon na Champions, naquela Champions que o Barça, que o Manchester City é eliminado. Então, assim, eu acho o Sterling um jogador ok, tá ligado? Eu acho que ele jogar no Manchester City que ele jogou, pô, foi muito pra carreira dele. Ele deu, não sorte, mas assim, tá ligado? O Guardiola enganou a gente, fez a gente achar que o Sterling era bom jogador. Mas nem tudo são flores, né? E embora o Sterling tenha sido titular do Manchester City naquela final da Champions em 2021 contra o Chelsea, ele já tava perdendo importância dentro do elenco, né? E inclusive em 2022 ele vai jogar no próprio Chelsea, pra ser um dos grandes caras, um dos grandes nomes desse novo projeto deles. Mas não foi exatamente assim, tá? Ele começou até muito bem por lá, mas nessa bagunça organizada que vem sendo os Blues, inclusive fizemos um vídeo só sobre eles com muitos detalhes, você pode ver aqui, ele não conseguiu ter tanto destaque e começou a temporada 24-25 sendo considerado dispensável pelo novo treinador Enzo Maresca, e assim foi pro Arsenal por empréstimo. E tem mais, Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, ele já meteu gol por todos, só falta agora o Sterling fazer uma passagem relâmpago pelo United e se aposentar no Tottenham, né? Tem um camarada que foi parceiro do Sterling naquele Liverpool quase campeão inglês, também deu uma rodada aí entre times do Big Six, que mano, é o Daniel Sturridge. Eu posso falar com vocês, velho, sério mesmo. A rapaziada que é mais nova e não teve a chance de ver este homem em campo, mano, coloquem no YouTube All Goals Sturridge for Liverpool e vejam a magia de um atacante canhoto acontecer, velho.
O que o Sturridge fazia de gol doido quando ele tava jogando bem era sacanagem, velho. Era muito da hora, cara. Eu era muito fã do Sturridge. Eu achava ele um jogador muito da hora, velho. Muitos Só que aí ele machucou, ele teve uma lesão mais grave, eu acho. Acabou, velho. Bizarro, cara. Acabou. Parou de jogar bola. Não lembrar, mas o Dani começou a sua carreira no Manchester City, isso? tá? Chegou até a jogar uns minutinhos. Não sabia isso de jeito nenhum. Mas saiu pro Chelsea justamente em 2009, sem ainda ser muito conhecido. Lá ele nunca foi um destaque absurdo, né? E jogando pouco ainda, acabou fazendo parte do elenco que foi campeão da Premier League na temporada 9-10. E também jogou, atenção, no time que foi campeão da Champions em 2012. Ele não jogou a reta final, é verdade, mas esteve várias vezes em campo durante a competição. Em 2013, então, a carreira dele meio que muda de vitorioso, né, conquistando taças, mas jogando pouco, pra jogando muito, só que sem conquistar troféus. Porque ele vai pro Liverpool, forma aquela baita dupla com o Suárez, principalmente na temporada que dupla da hora, velho. Né, quando o Luizito foi artilheiro da Premier League, dupla da hora, o Sturridge velho. foi o vice, e o próprio Liverpool quase venceu a PL, mas no fim das contas, ele acabou saindo como Sterling de mãos abanando, e a gente falou aqui 2 vezes já do Luis Suárez, né, ele também jogou no Barcelona e no Atlético de Madrid, na Espanha, mas será que tem algum jogador que jogou nesses dois e no Real Madrid também na carreira? A gente achou 2 caras, mas sem dúvidas o mais proeminente aí, o mais famoso, é o meio-campista alemão Bernd Schuster. Não faço a menor ideia de quem seja esse cara. Mas foi em 1980 pro Barcelona. E lá ele meio que virou um ídolo cult, assim, né? Tendo marcado 91 gols em 241 jogos oficiais, segundo o próprio clube, vencendo o Campeonato Espanhol na temporada 84-85 e algumas vezes a Copa do Rei. E se você não conhece o homem, se liga só. Uma vez perguntaram pro Pep Guardiola quais eram os 5 jogadores do passado ou do presente que ele gostaria de treinar. Aí ele simplesmente mandou Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldo Fenômeno e Bernd Schuster. Pois que é, o Pepe isso, velho? Ele era pequenininho, né, gandulinha do Barcelona e ficava vendo o Bernd Schuster jogar por lá e era completamente encantado com o cara, sacou? Só que o polêmico meia olha o bigodão dele, velho. Barcelona de graça para o Real Madrid. Exatamente, não é algo muito comum, mas aconteceu mais de uma vez, a gente sabe, né? E lá ele jogou junto de uma geração merengue que ficou muito famosa, a La Quinta del Buitre, sendo titular absoluto na conquista de mais 2 campeonatos espanhóis no período que teve lá. E depois de 2 temporadas, o famoso Anjo Loiro fez o quê? O cara simplesmente foi do Barça pro Real e depois do Real pro Atlético de Madrid, pô. Inclusive lá venceu 2 vezes a Copa do Rei, sendo uma delas numa final contra o Real Madrid com um golaço dele de falta. Que isso? Homem tinha estrela e certamente não tinha lealdade, né? Outro que brilhou no Barcelona moral, e também gostava de marcar. Esse aí não é confiável não, infiel. Koeman. E se a gente falou dos 3 grandes da Espanha, o Koeman simplesmente jogou nos 3 grandes da Holanda. Ele é cria do Groningen, mas foi pro Ajax em 83 e lá jogando muitas vezes como meio campista ainda, já vai metendo seus golzinhos, vence o campeonato holandês, é inclusive comandado pelo próprio Cruyff na sua última temporada, antes de virar a casaca e se transferir pro PSV em 86. E cara, lá a passagem dele assim, é até um pouco difícil de explicar, né? É simplesmente brutal, é inacreditável caso você não conheça a história. Eu tenho certeza que, assim, teu queixo vai cair no chão agora. Isso porque sob o comando de Guus Hiddink, o Koeman se transforma num zagueiro líbero. É uma posição que hoje em dia já não tem mais espaço no futebol praticamente. E aí você pensa, bom, o cara foi jogar na zaga, né? Isso talvez deve ter diminuído ali o número de gols que ele marcou e tal. Meu amigo, na temporada 87-88, o Koeman marcou 21 gols no campeonato holandês. Que isso, sendo mano? Zagueiro. Isso não só foi suficiente absurdo, pra ele ganhar o holandês daquela temporada, como o PSV levou a tríplice coroa. Exatamente, também ganhou a Copa da Holanda e aquele era o Van der Sar? Champions da levou a tríplice coroa. Não, exatamente, não é. Também ganhou a Copa da Holanda e a primeira e única Champions da história do clube até hoje. Como se esse ano de 88 já não estivesse especial o suficiente pro homem, ele vai jogar a Eurocopa com a Holanda e ganha, sendo titular absoluto. Caralho! Ficando em 5º na bola de ouro naquele ano. E eu vou te falar um negócio. Como é que o Koeman não ganhou a bola de ouro esse ano? Se fosse hoje, ele ganharia essa bola de ouro, tá? Ganharia, com certeza. Coroa e Eurocopa na mesma temporada e terminou a temporada com 27 gols e, segundo o Transfer Market, 15 assistências em todas as competições, marcando essa cacetada de gols sendo zagueiro. Ele ganharia essa bola de ouro. Ganharia. Hoje, ganharia. O PSV ganharia. ele ainda ganha mais uma dobradinha nacional, depois vai pro Barça e aí na sua volta pra Holanda em 95 ele assina justamente com o Feyenoord, pô, onde não ganha na volta. Mas aqui ele tá com cara de técnico já, não tá com mais cara de jogador, velho. Holanda em 95 ele assina justamente com o Feyenoord, onde não ganha nada, mas encerra a carreira assim como começou, metendo gol a rodo. O homem era completamente bizarro, segundo a Federação Internacional de Estatísticas do Futebol,
Foram 253 Que gols isso, na mano. carreira, sendo o defensor com mais gols marcados na história. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal só falando de defensores artilheiros que tá muito legal de assistir. Legal, tá? esse aí E é uma coisa legal, legal hein? sobre o Koeman é que essa lealdade dele como jogador, né, atuando nos 3 principais clubes da Holanda, também Mas se blusa repetiu doida, como né, técnico. Exatamente, ele passou nos 3 ali sem dó nem piedade. Nesse final de carreira, o Koeman chegou a jogar a Copa do Mundo de 94, quando ele foi eliminado justamente pro Brasil nas quartas de final, naquela Copa que todos nós sabemos, né, o Brasil ganhou a final e foi tetra em cima da Itália com aquela isolada monstruosa do Roberto Baggio. Mas por mais Valeu, que no Brasil Baggio. todo mundo conheça o Baggio por causa desse pênalti perdido, o fato é que ele foi um craque da bola, tá? E é um dos vários jogadores que atuaram pelos 3 maiores da Itália. Se É liga na mesmo? carreira dele que curiosa. O Baggio vai pra Juve em 90 e lá ele vive o seu auge na carreira. Faz uma temporada 92-93 fantástica, com 30 gols marcados. Legal. Vencendo a Copa 30 da UEFA. gols é considerável. Inclusive metendo 2 gols no primeiro jogo da final contra o Borussia Dortmund. E ao final de 93 ele é coroado com a Bola de Ouro. Em 94 e 95 ele vence a Série A com a velha Eu já contei essa porra pra vocês, né? Que quando o Baggio isolou a bola em 94 nos pênaltis, velho, meu pai falou com ele, ô, o Baggio isolou. Meu avô começou a chorar e falar que é mentira, velho. Ninguém acreditava que o Baggio ia isolar essa bola. senhora, mas depois de não se entender com a diretoria, ele acaba saindo pro Milan antes da próxima temporada começar. Ele começa bem com o Milan, ganha o campeonato italiano, só que lá ele acabou sendo um pouco de um coadjuvante pro George Weah, que também foi bola de ouro em 95. Ele nunca conseguiu se firmar tanto por lá, tendo briga com o treinador e tudo, e acabou saindo sem muito hype por Bolonha, e depois de uma temporada a bolonhesa, em 88, ele vai diretamente pra Inter de Milão. E no outro lado do San Siro, ele também não se destaca, mas essa história tem um quê de curiosidade aqui, muito esquisito, né? O Baggio marcou 2 gols num playoff contra o Parma, que valia vaga pra Champions League. O primeiro um golaço de falta, inclusive. E aparentemente isso é o bastante pro site oficial da Inter de Milão considerar ele como um ícone do clube, mesmo que ele não tenha feito muito mais do que isso na sua carreira por lá. Inclusive na Inter de Milão, Doideira, o Baggio já velho. era mais veterano, mas ele atuou com um cara que tava no comecinho da sua carreira, que é o Pirlo. Antes de ser conhecido pelo maestro absurdo que foi, Mano, o Pirlo teve uma passagem eu posso falar na moral? Se alguém me pergunta assim, ô Ard, o Pirlo jogou na Inter? Eu ia falar, não. Ele jogou na Juventus e no Milan. Tá ligado? Eu não sabia do Pirlo. bem apagada na Inter, eventualmente até perdendo espaço por lá. Que e isso? sendo Eu não fazia emprestado ideia algumas disso. vezes. E tu vai vendo como essas histórias vão se misturando todas, cara. O futebol é todo concatenado. Isso porque num desses empréstimos Concatenado. do Pirlo, ele vai pro Brescia, onde não só jogou ao lado do Baggio de novo, como deu essa assistência maravilhosa pra um gol do Baggio contra a Juventus. Mas beleza, sem ter muitas chances na Inter, então o Pirlo vai para o Milan em 2001. E lá, pô, dizer que ele se encontrou no Milan é sacanagem, porque o cara simplesmente ganha 2 campeonatos italianos e 2 Champions Leagues em 2003 e 2007, sendo peça importantíssima daquele time do Carlo Ancelotti. Só que daí vem aquela história que a gente já contou em vários vídeos aqui do Eurofute. Por ele ter passado dos 30 anos, o Milan não queria dar mais de um ano de contrato pro Pirlo. O Pirlo, pelo contrário, queria ficar no Milan pra sempre, se fosse o caso. Eles se desentenderam e o Pirlo acabou indo de graça pra Juventus. E lá ele fez mais história. Simplesmente ganhou o campeonato italiano 4 vezes, sendo que em 3 deles ele foi eleito o melhor jogador da competição. Ainda bateu na trave naquela final da Champions em 2015, mas saiu da velha senhora como ídolo. Brabo. No fim das contas, o cara era tão bola que jogou em 3 dos maiores da Itália e ainda virou lenda em 2, né? Outra Salve, lenda é Traquinas. você quando conhece o nosso trabalho no Instagram. Segue lá pra não perder nenhum Ah, vídeo, já beleza? sigo, né, Inclusive, Pedro? quem se Já aposentou sigo, no pô. Milan foi o Ibrahimovic, ele que chegou a jogar com o Pirlo É, lá, o Ibra, né? tô ligado. E outro que passou nos 3 maiores da Itália. Depois de um começo de carreira no Malmo e no Ajax, onde, aliás, eu falei pra vocês, é tudo conectado. O Ibra foi treinado pelo Koeman, ele acaba saindo pra Juventus em 2004 e lá faz uma ótima primeira temporada, vencendo o campeonato italiano. Pô, eu queria uma camisa do Ibra, tanto da Juve quanto da Inter, velho. Eu ia achar muito pica. Da zebra. Na temporada 2000, Mano, o Ibra de atacante com a camisa 8 é uma das coisas mais da hora do futebol, tá ligado? Tipo, número de jogador, numericamente falando, uma camisa de jogador a 8 do Ibra na Inter de Milão é fantástica. 2005, 2006, Fantástica. ele ganha de novo o Scudetto. O problema é que esses títulos acabam sendo removidos depois do escândalo do Calciopoli, que a gente também contou num vídeo dedicado aqui no canal, mas basicamente, a Juventus foi considerada culpada de corrupção e foi rebaixada
além de perder essas 2 taças. E com isso, vários jogadores daquela Juventus meteram o pé, incluindo o Ibra, que saiu da Juve diretamente para Inter de Milão. A primeira passagem dele em Milão dura 3 temporadas e inclusive todas são ótimas, tá? Ele continua metendo seus golzinhos. Mano, olha esse... Mano, dura 3 temporadas que isso, velho? e inclusive todas são ótimas, tá? Ele continua... Olha essa skin do Ibra, que coisa mais da hora, velho. Essa camisa da Inter listrada de preto e azul. Esse short branco, meião listrado e essa chuteira azul combinando com o uniforme. Isso aqui é maravilhoso, cara. Tá ligado, velho? Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Que coisa linda. Seus golzinhos, alguns bem feios, né, daquele jeito Ibra, e vence os 3 títulos de Série A. Ibra joga bola demais, vai ser terminando a temporada 2008-2009 como artilheiro do campeonato, inclusive, até sair pro Barcelona. Lá não dá muito certo, acaba tendo aquela treta com o Pepe Guardiola, e assim é emprestado e depois comprado pro Milan, onde mais uma vez vence o campeonato italiano e outra vez é artilheiro na temporada 11-12, Brabo. e depois saindo pro PSG. Ou seja, jogou nos 3 gigantes italianos, mas onde ele mais teve identificação no fim das contas foi com o Milan. Rossonero, tanto é que ele volta pro Milan no fim da carreira, vence mais uma Série A, se aposenta por lá e hoje é dirigente do clube. Ah, mas o que o Milan faz como dirigente lá, né? Ninguém sabe exatamente, mas o que ele disse foi o seguinte: eu sou o chefe e mando. Todos os outros trabalham pra mim. Ó, grande líder, hein, Ibra? Muito bom, cara. É isso aí, né? O Zlatan, inclusive, virou um ídolo gigantesco lá no PSG, né? Agora o problema é que na Vai tomar no França, cu. meio que os grandes do país acabaram sendo grandes em momentos bem distintos, assim. É, O Marselha foi por um bom tempo o maior campeão e principal clube do país. Depois o Lyon teve aquela hegemonia com o Juninho Pernambucano no começo do século XXI. E hoje é o novo rico PSG que vence tudo quanto é taça. E tem um carinha que jogou nesses 3 clubes aí, tá? Que é o Hatem Ben Arfa. O Ben Arfinha foi formado no Lyon e era visto como uma baita promessa, um moleque liso, driblador e tal. Salve, E aos Pedro poucos Line, foi ganhando Pedrolini. seus minutos nos Leões lá, conquistando 4 vezes a Ligue 1, meio que de tabela, né? Já que o craque daquela equipe, obviamente, era o Juninho. Ele era apenas um jovem começo de carreira ali, né? A temporada mais regular dele pelo Lyon justamente foi a última, com o Ben Arfa, inclusive, metendo um doblete contra o PSG no Campeonato Francês. Legal. Ó, o Ceará. Você lembra do Ben Ceará? Arfa, O Ceará jogou no Cruzeiro, pô. O Ceará era um bom lateral direito, mano. metendo um doblete contra o PSG no Campeonato Francês, metendo outro doblete contra o Stuttgart na Champions. Só que aí que a história começa a ficar boa, porque esse homem gostava de uma treta, hein? Era chegado, era chegado. É mesmo? Ele saiu na porrada com o zagueiro Esquilate Que no isso, treinamento, acabou perdendo espaço, meteu um sumiço nos treinos e assim foi vendido pro Olympique de Marselha Que em 2008. isso, velho. Nessa treta toda, o Ben Arfa chegou a declarar que o Lyon não era um time grande. E é curioso que no site oficial do Olympique de Marselha, eles chamam essa decisão Salve, do Ben Roscário. Arfa de não ir nem treinar no Lyon lá, falta treino e tal, pra forçar a saída pro Marselha, como uma decisão do coração. Foi uma escolha que veio do fundo da alma. Mas é aquela coisa, né? Tu contrata um cara que se rebelou contra o seu clube anterior e acha que ele não vai fazer isso contigo? Pois o Marselha aprendeu uma lição, né? Ele começa como titular por lá, metendo inclusive 6 gols nos primeiros 11 jogos. Parecia Foi bem, que esse contrato, foi bem. Mas assim que chega, ele treta com o Cissé nos treinamentos. Depois tem mais uma briga, agora com o Mbame. E não cansado de se envolver em polêmica, tem uma partida em que ele fica no banco contra o PSG e adivinha? Se recusa a sequer aquecer quando é chamado pra entrar na partida. Pô, o Ben Arfa é estrelinha, velho. Que estrelinha do caralho, meu O irmão. futebol dele Qual não era foi, necessariamente velho? o problema, inclusive ele foi campeão francês com o Marselha, mas o temperamento do Ben Arfa, obviamente, assim, jogou contra ele, né? Fez com que a carreira dele tivesse problemas e no Marselha não foi diferente. Ele faltou treino também, e aí quem poderia imaginar? Disse que não jogaria mais pelo clube, não se reapresentou com o restante do elenco e assim cavou uma saída pro Newcastle, olha só. Não deu tão certo assim, depois ele chega a passar um período sem clube, volta pra França pra jogar no Nice e lá talvez ele tenha tido a melhor temporada da carreira. Meteu quase 20 gols na Ligue 1 na temporada 15-16 e assim chegou o Paris Saint-Germain interessado e contratou ele ao final dessa temporada aí. Em Paris... O Ben Arfa jogou no PSG recentemente, velho. Pô, não lembrava disso aqui não, mano. Eu não lembrava dessa porra não, cara. Nem no FIFA eu lembrava Não tem dele. nem muito o que dizer, porque ele foi aquele reserva absoluto, né? Entrava uns minutinhos numa partida aqui, outra colar. E talvez o seu momento de maior destaque tenha sido ver do banco a remontada do Barcelona 6-1 pra cima do Paris. Onde ele As tava, ó. reações hilárias dele ali, né? Bom, a gente teve o privilégio de ver essa virada histórica pela TV.
Imagina o Ben Arfa que pôde ver lá do gramado, pô. Falando Desesperado, em Champions League, filho. tem dois jogadores que brilharam lá e trouxeram aí um dos títulos mais interessantes que a gente teve nas últimas décadas da Liga dos Campeões. São dois camaradas que passaram nos três gigantes de Portugal e a gente começa com o brasileiro Derlei. O Ninja chegou no Porto em 2002 e lá foi peça importantíssima dos Dragões de José Mourinho, vencendo o Campeonato Português 2 vezes, a Taça da UEFA, inclusive metendo 12 gols na campanha, hein? Brocou 2 vezes na final contra o Celtic, por exemplo. E também o Derlei foi titular na conquista da Champions no ano seguinte. Lá ele virou ídolo, com direito a ter musiquinha e tudo mais. O nosso ninja em todo o campo, sempre a lutar. Só que rolou um desentendimento entre o Derlei e o clube na reapresentação do jogador depois do Natal. Ele acabou chegando atrasado, o Porto na apresentação do jogador. Ó, Quaresma. É, só o Quaresma eu conheço mesmo. Pô, esse cara aqui tá fora de forma, hein, velho. Jogadores depois do Natal. Ele acabou chegando atrasado, o Porto não gostou, colocou ele pra treinar com o time B e eventualmente acabou saindo pro Dinamo de Moscou. E de lá ele acaba sendo emprestado pro Benfica no começo de 2007, só que a passagem dele nas águias dura muito pouco, né? Com o Derlei sendo vendido pro Sporting já no meio daquele ano. Nos Leões ele pode até não ter partido a louça toda, mas ganhou uma Taça de Portugal, tá bom, metendo gol inclusive contra o Benfica nas semis e depois vencendo o Porto na final, botando a lei do ex pra torar ali, né? E um cara que foi companheiro dele no Porto foi o Maniche, que é um dos poucos outros jogadores aí que atuaram nos três grandes de Portugal, tá? Deixa o like no vídeo que ajuda muito o canal. Já deixei. Conta essa última história que é muito boa. O Maniche começou a sua carreira no Benfica e foi lá, inclusive, que ele ganhou seu apelido. Eu lembro do Maniche no Windgalavan. Bas. Windgalavan. Já que a malta o achava parecido com o Maniche, outro jogador, que era o Misael, que jogou lá nos anos 80. Lá ele começou a carreira de forma promissora, como um ponta e metendo seus golzinhos. Só que um tema comum desse vídeo acaba se repetindo, né? O Maniche ele tava com os azeites e acabou brigando com alguns adeptos. Sócios respondem a Maniche. 5 associados contactados por Record consideram uma falta de nível, uma injustiça e um excesso imperdoável as queixas do médio encarnado quando a falta de apoio ao público. Dando umas declarações que não foram bem interpretadas. O jovem que, antes de entrar no autocarro, é a revelia das ordens do dirigente, teceu duas... pelo clube, e isso acabou rendendo uma punição pra ele e um afastamento do elenco principal, o que fez com que ele fosse quase que chutado pra fora, né? E assim fechou com o Porto em 2002. E aí eu acho que ninguém imaginaria o quão bom que isso acabou sendo pra carreira do Maniche, né? Ele acaba jogando junto com o Derlei por lá e conquista aqueles mesmos títulos, né? Bela camisa do Porto, tá? Da Taça da UEFA, da Champions League e curiosamente também saiu pro mesmo Dinamo de Moscou pra jogar novamente ao lado do Derlei. Ele então roda e passa por Chelsea, Atlético de Madrid e Inter de Milão e vai pro Sporting em 2010, onde completa ali... Pô, eu acho que eu lembro do Maniche na Inter, velho. O Atlético de Madrid e Inter por conta do videogame, tá ligado? Eu lembro, velho. De Milão e vai pro Sporting em 2010, onde completa ali a passagem pelos três grandes de Portugal, apesar de ficar apenas uma temporada antes de sair e se aposentar. E a gente Maniche passou era rapidinho feio, hein, pela velho? participação do feio, Maniche mano. e do Derlei Coitado. naquela Champions, né? Mas a gente tem um vídeo muito especial aqui, contando só tudo sobre aquela Champions de 2003, 2004, que ficou apelidada como Champions das Zebras, né? Pô, bom vídeo, tá, Dorofute, velho? Gostei, mano. Legal. Eu não sabia. Esse vídeo teve muitas novidades pra mim, informações que de jogadores que de fato eu conheço, mas eu não sabia, pô. Não sabia mesmo.